Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício? Analise o gráfico abaixo. Então nós temos o gráfico aqui com 5 sais, tá? E ele pede aqui, ó, julgue os itens abaixo apontando os corretos. Então tá, pois muito bem, vamos lá. Lembrando que toda vez, ó, tá vendo que o gráfico nós temos a temperatura aqui embaixo, né? E quando a gente fala do coeficiente de solubilidade, ou seja, a quantidade de sal, a massa de sal que é solúvel em água é sempre em 100 gramas de água. Costuma ser, mas sempre fiquem espertos, porque muitas vezes aqui, pessoal, pode estar escrito como pode estar 1.000 gramas de água. Então, fique esperto, tá? Fique bem esperto. Mas costuma ser 100 gramas de água. Vamos lá. Então, vamos lá. 1. A substância mais solúvel em água a 10 graus Celsius, olha aqui, ó, 10 graus Celsius é o KNO3. Vamos lá ver, ó. Subindo aqui, ó, não pode ser o KNO3, não, é o primeiro, né? Ele tem uma das menores solubilidades a 10 graus Celsius. Conforme aumenta a temperatura, a tendência é que os sais se solubilizem mais. Porém, portanto, todavia, tá vendo que nós temos um que diminui, que é o sulfato de sério. Tá, ó, tá vendo? Ele diminui conforme o tempo passa. Aqui ele aumenta. Tá, ó, nós temos nitrato de potássio, cloreto de amônio, cloreto de sódio, que também quase não sofre, e o nitrato de sódio. Tá vendo? Então, o que é mais solúvel em água é o nitrato de sódio e não o nitrato de potássio, que é o KNO3. Então, vamos lá. Então, a 1 é falsa, tá errada, tá? Vamos riscar ela aqui. Então, é falsa. Ela quer saber só os verdadeiros. 2. A substância que apresenta menor variação, ou seja, aquela que oscila menos com o aumento ou a diminuição de temperatura, ou aquecimento e resfriamento. A substância que apresenta menor variação de solubilidade entre 30 graus até 80 é o cloreto de sódio? Sim. Por que sim? Já vamos falar, é verdadeiro. Aqui, ó. Vê? Por quê? Tá vendo que o cloreto de sódio é praticamente uma reta. Tem uma oscilação muito, mas muito baixa. Muito baixa, muito baixinha de solubilidade. Tá legal? Então, é sim. Os outros apresentam até bastante. O sério também. Ele apresenta variação. Não significa que ele é mais solúvel. 3. A solubilidade de qualquer sólido aumenta com a elevação da temperatura? Nesse gráfico, não. Tá vendo? O sulfato de sério já responde. Não, ele não aumenta, ele diminui. Certo? Diminui. 4. A mistura de 20 gramas de cloreto de amônio com 100 gramas de água, que está aqui referente ao gráfico, a 50 graus Celsius resultará em uma solução insaturada. O que é uma solução insaturada? Ela possui massa, né, inferior do coeficiente de solubilidade do meu soluto. Ou seja, vamos analisar. Se nós pegarmos 20 gramas de cloreto de amônio em 100 gramas de água a 50 graus Celsius, quanto que a gente consegue dissolver mais ou menos aqui? Aproximadamente 50, né, pessoal? Então, nós conseguimos, a 50 graus Celsius, nós conseguimos dissolver 50 gramas de cloreto de amônio em 100 gramas de água. Se nós pegarmos 20 gramas de cloreto de amônio e jogar numa água a 50 graus Celsius, onde a água nós temos 100 gramas dela, ou 100 ml, vai ser insaturada? Com toda certeza. Por quê? Porque nem atinge o coeficiente de solubilidade, está abaixo dela. Vamos lá. 5. Uma solução preparada com 80 gramas de nitrato de potássio, essa curva aqui, ó, em 100 gramas de água a 40 graus Celsius, apresentará sólido no fundo do recipiente. Então, vamos lá. A 40 graus Celsius, o nitrato de potássio consegue dissolver quanto, mais ou menos? 70, né, pessoal? Ó, 70 gramas nós conseguimos dissolver de nitrato de potássio em 100 gramas de água a 40 graus Celsius. Tá legal? Se nós colocarmos 80, vai apresentar sólido no fundo do recipiente? Com toda certeza. Que só consegue dissolver
70 e não 80. 80 passa de 70. E o quanto que vai ficar? Ele não está pedindo. Mas o quanto que vai ficar lá depositado? Se eu estou colocando 80 gramas e o máximo que se dissolve são 70 gramas, eu tenho quanto? Eu tenho 10 gramas que vai ser de corpo de fundo. Tá legal? Então, quais são as corretas aqui? Vamos ver, ó. Julgando os itens corretos. Ou seja, corretas. Os itens, né? Corretos. São quais aqui? 2, 4 e 5. Tá legal, pessoal? É um exercício relativamente fácil, mas o sulfato de sério aí, ele pode nos causar uma confusão, dependendo de como for. Porque a gente está acostumado sempre aumentando a solubilidade, mas depende do sal. Tem sais que eles diminuem a solubilidade com o aumento de temperatura. Ou seja, são sais que quando a gente joga em água, eles liberam calor. No momento que a gente joga, ele esquenta. Se a gente esquentar, vai diminuir a solubilidade. Tá certo, pessoal? Então, sem mais delongas, curtam e se inscrevam no canal Exatamente Matemática. Tá ficando show de bola lá. Dá essa força aí pra gente, que a gente tá vindo com bastante novidade nesse ano de 2024. Então, curta, comente e compartilhe esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, que todo vídeo novo que eu postar vocês serão notificados. E se tiver alguma dúvida ou queira que eu resolva algum exercício em específico, é só colocar aí nos comentários, que assim que eu visualizar, eu já tiro dúvidas de vocês e faço o vídeo questão. Tá certo, pessoal? Então, aquele abraço, valeu!